Saudações irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Essa data não é fixa, mas móvel, sendo celebrada no segundo domingo do mês de junho. Ela foi criada para homenagear a liderança clériga das igrejas oriundas do protestantismo, por auxiliarem os fiéis com ensinamentos bíblicos. O texto de Hebreus 13:7 enfatiza a importância de líderes na vida dos fiéis. Vejamos. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. De fato, embora essa data celebrativa tenha uma origem incerta, muitos municípios brasileiros a oficializaram por causa do grande número de cristãos protestantes que seguem a fé oriunda do protestantismo. Além de que parte dos estados do Brasil também oficializaram essa comemoração. Segundo o IBGE, o número de evangélicos no país até 2010 aumentaram em 61% no período de 10 anos. Entretanto, outras igrejas de tradição protestante determinaram outras datas para homenagear suas lideranças clérigas. A Igreja Adventista determinou o penúltimo sábado de outubro. A Igreja Metodista determinou o segundo domingo de abril. E a Igreja Presbiteriana o dia 17 de dezembro. O que se sabe é que o trabalho de um pastor ou pastora é em grande parte um ministério solitário e incompreendido. Embora tenha o convívio com suas ovelhas, membros de seu rebanho, não quer dizer que elas, em sua totalidade, o tenham em grande estima. Muitos pastores e pastoras já sofreram e sofrem por suas ovelhas para alertá-las dos problemas que o secularismo pode causar. Também busca orientar suas ovelhas, que têm em seus respectivos rebanhos membros de várias faixas etárias. E assim, cada faixa etária necessita de um acompanhamento específico. Nisso, o pastor e a pastora precisam se virar do jeito que podem, mesmo que saibam que são seres humanos limitados. Infelizmente, em todas as áreas profissionais, existem bons e maus clérigos. Há os que realmente apregou, vivem e praticam as boas novas, mas há quem só pensa nos benefícios que podem obter com o título que lhes torna um membro clérigo da respectiva igreja local que lidera. É triste também quando membros de uma igreja local, por interesses próprios, se utilizam de instrumentais para corromper, intimidar ou afastar pastores e pastoras da liderança local. E pelo que se observa, o que mais penaliza membros clérigos hoje só infarto devido ao estresse que sofrem durante todo o ministério pastoral que exercem. E não é de hoje que lideranças clérigas sofrem. Um caso curioso envolveu a família Wesley em 1709, quando um dos membros da igreja anglicana em Epworth, Inglaterra, botou fogo na casa pastoral para vitimar a família do pastor. E foi a segunda vez. Na primeira vez o incêndio não foi tão intenso, mas na segunda, quase que seu filho João Wesley, de 5 anos de idade na época, faleceu porque a casa se acabou em fogo. De fato, nem todas as pessoas membros das igrejas simpatizam com seus pastores e pastoras, e tem vários motivos que formulam para isso. Clérigos velhos, clérigos novos, clérigos com pouca experiência, clérigos com famílias que não participam, clérigos que são muito avivados e outros que são pouco avivados, clérigos magros ou clérigos gordos, clérigos com automóveis, sem automóveis ou com automóveis antigos, que na visão de membros envergonham a aparência que um líder deve ter. Clérigos que recebem muito e são criticados por não fazerem nada, e clérigos que fazem de tudo e recebem o mínimo possível, que na visão de líderes locais não fazem mais do que obrigação, e a lista pode não parar por aí. E nisso tudo, o fato é que nem Jesus agradou. E por que os pastores e pastoras vão agradar? Jesus mesmo é exemplo disso. Foi abandonado por quem ele chamou de amigos e foi para a cruz. Mas o que a Bíblia nos traz a respeito dos pastores e pastoras? Comecemos com Efésios 4, 11 a 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Vemos aqui nessa lista que todos devem ter o mesmo sentimento, que é o de servirem a causa como servos e servas, e não se servirem da igreja terrena de Jesus. E os ministérios aqui relatados são para a edificação das ovelhas de Deus na face da terra. E os pastores e pastoras têm um ministério específico nessa grande missão, que é o zelar pelos respectivos rebanhos. Por isso, Paulo é enfático para com Timóteo em 2 Timóteo 4, 1 e 2. Vejamos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Vemos assim as ênfases de Paulo para com Timóteo, que ele no ministério deveria com autoridade divina pregar a palavra, alertar, repreender, exortar o que fosse possível licitamente para instruir os rebanhos. Paulo agora se dirige a líderes. Ele enfatiza, conforme Atos 20 e 28, o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui ele diz que os pastores devem conhecer os seus próprios rebanhos, devem se cuidar. Por quê? Isso demonstra uma grande responsabilidade. E, para não confundir, eu substituí nesse texto o termo bispo por pastor, para que fique mais compreensível para nós. Vemos agora, em Provérbios 27 e 23, sobre a relação de pastores e pastoras com seus respectivos rebanhos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Quem almeja esse ministério deve conhecer o estado de suas ovelhas e servi-las de coração. Ainda mais nos dias de hoje, em que há ovelhas idosas, enfermas, abandonadas e passando por situações difíceis como desemprego e outras situações. Voltando a Timóteo, Paulo ainda o exorta a dedicar-se também ao estudo das Escrituras, para não ter dificuldades no ensino e outras situações que surjam. Vejamos 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E Paulo instruiu mais ainda Timóteo, como temos em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os pastores que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. E para não confundir, também substitui o termo presbítero pelo termo pastor. Nesse texto, em resumo, Paulo informa que os bons pastores devem ser devidamente recompensados pelo seu zelo e dedicação, e principalmente os que se dedicam integralmente ao ministério da palavra e da doutrina. A seguir, Jesus se coloca como o maior e verdadeiro pastor, com P maiúsculo, em João 10, 11 a 15. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele assim ensina que os verdadeiros pastores e pastoras se doam por amor às suas ovelhas e cuidam delas para afastá-las do mal. E além disso, os verdadeiros pastores e pastoras buscam servir as ovelhas e não se servirem delas como muito se observa hoje. Certa vez ouvi um pastor afirmar que pastores e pastoras não podem dedicar exclusividade aos gabinetes pastorais e devem deixar essas áreas de conforto e ir onde há ovelhas que precisam de socorro. Claro que isso é sair das áreas de conforto e, conforme o ídolo de Jesus, ir ao mundo onde as almas estão. Em relação ao termo pastor, que se relaciona a uma realidade na época de Jesus e também anterior a ele,
O pastor de ovelhas era uma profissão das mais antigas e importantes. Assim vejamos pessoas na Bíblia que foram pastores de ovelhas de fato. Abel. Ele foi pastor de ovelhas, como Gênesis 4:2 atesta. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Abrão. Ele foi um homem muito rico e tinha muitos empregados, e sendo rico em rebanhos, ele tinha não apenas bois e vacas, mas também ovelhas. Vejamos Gênesis 13:2. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Isaque. Como seu pai, também se tornou em pastor de ovelhas, como relata Gênesis 26:12-14. E semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Jacó. Ele foi pastor de ovelhas, como seus filhos, como Gênesis 47:1-3 informa. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Moisés. Após ter fugido do palácio, tornou-se pastor de ovelhas, do rebanho de seu sogro. É o texto de Êxodo 3:1 que afirma: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Davi. Antes de ser escolhido para ser rei em lugar de Saul, ele era pastor de ovelhas, como relata 1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Raquel. Na história da humanidade também houve mulheres pastoras, como é o caso de Raquel, que se tornaria esposa de Jacó. Vejamos Gênesis 29:9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. É interessante agora observar 2 homens que não foram pastores de ovelhas, porque se tornaram pastores de homens, José e Jesus. Em Gênesis 45:8, temos o caso de José, que foi colocado como pastor do povo do Egito e de nações vizinhas. Vejamos: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. E o outro homem foi Jesus, que não foi pastor de ovelhas, mas carpinteiro. Porém, ele se tornou pastor não de ovelhas, mas de pessoas, como atesta João 10:11-14-16. Vejamos. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E o curioso na história de Jesus é que ele, sendo carpinteiro, se tornou pastor não de ovelhas animais, mas de ovelhas humanas. Já José, filho de Jacó, que não foi pastor de ovelhas animais, também se tornou pastor de ovelhas humanas, ao ser tido como segundo em comando no Egito, no qual ele afirmou que fora colocado como pai de Faraó, mesmo sendo mais novo do que ele. E na história de Jesus, ele fez algo surpreendente ao tornar 4 pescadores de peixes em pescadores de pessoas. É o que relata Mateus 4:17-22. Vejamos. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens.
Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se ali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco seu pai, seguiram-no. E também tornou um publicano que recolhia impostos para o Império Romano, para colher almas para o Império Celeste. Vejamos Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante ali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Creio que com esse estudo observamos a grande responsabilidade de homens e mulheres, como pastores e pastoras, em zelarem por suas respectivas ovelhas, que na verdade pertencem a Deus, sendo os pastores e pastoras servos e servas do Senhor Jesus para com elas. E que Deus esteja conosco, e assim, irmãs e irmãos, oremos. Obrigado, Senhor Deus, por abençoar cada pastor e cada pastora que tem se dedicado a ser uma bênção em Tuas mãos, para servirem as ovelhas e não se servirem delas. Senhor, te pedimos por cada vida, cada pastor e pastora ao redor do mundo, que estão se entregando, se doando, fazendo o possível para o bem de suas ovelhas. Assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, que esse vídeo tenha sido edificante para todos nós. Amém.